matemático é uma célula ou um inciso que criou uma grande importância dentro daquela questão musical. Tá bom? Semifrase. Semifrase são conjuntos de pequenas células. E geralmente nós temos conjuntos de 2 células ou conjunto de 3 células. Aí eu já falei o nome lá. Conjunto. O conjunto, então, que a gente viu lá em cima, é o agrupamento de pequenas coisas. Um agrupamento de 2 células, nós vamos chamar ele de semifrase, que também é um conjunto. Um conjunto, nós vamos dar o nome de semifrase. Um agrupamento de 3 células é um conjunto que nós vamos dar ao nome de semifrase. A semifrase, ela é uma ideia que está acontecendo, mas não é uma ideia completa. Vou dar um exemplo. Eu vou usar muito isso. A linguagem, tá? Texto, a linguagem textual, para a gente poder entender esse conceito musical. Uma frase. A casa é bonita porque tinha uma janela verde. Isso é uma frase. Né? A casa era bonita porque tinha uma janela verde. Todo mundo entendeu que a casa era bonita porque ela tinha uma janela. Essa janela era verde. Qual seria a metade dessa frase? Semi é metade. A casa é bonita. Tá. Tem uma ideia aí. Por quê? Porque ela tinha uma janela verde. Então a metade, a minha semifrase, metade da minha frase é a casa é bonita. Quais são os meus incisos ou as minhas células? A casa. Isso tem uma ideia. A casa. Se eu chegar para você e falar a casa, você sabe que eu estou falando de uma casa. Ela tem um impulso e um repouso. Então isso é o quê? Nós chamamos isso de célula. A casa. É bonita. É bonita. Então, o conceito, ser bonita, é outra célula. Juntei uma célula, a casa. Juntei outra célula, é bonita. Criei uma semifrase. A casa é bonita. Essa semifrase, ela já tem uma ideia quase que completa. Né? A casa é bonita. Se eu quisesse parar e pôr um ponto, pronto, acabou. Eu poderia colocar um ponto final aí. E isso se transformaria numa frase. Mas no caso, a minha frase era um pouco maior. Era bonita porque tinha uma janela verde. No caso que eu dei, o meu exemplo, né? Ela tinha um porquê ser bonita. Então não parou aí. Então, o que é uma semifrase? É metade de uma frase. No meu caso, a casa era bonita. Quais são as minhas células? A casa é bonita. Juntei 2 células, formei um conjunto que chama semifrase. Ok? Agora, nós vamos pegar todos esses conceitos que a gente está vendo assim, de forma bem teórica e vamos tentar entender esses conceitos em música. Porque às vezes você pensa assim, olha que interessante, sabia que a linguagem musical ela pode andar diretamente relacionada com a linguagem oral? Olha só, vamos pensar. Por tanto amor, por tanta emoção. Tá vendo? Tá, 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 tá. Eu não estou seguindo aqui a minha frase ou as minhas frases que estão lá na minha linguagem poética. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Né? Por tanto amor, por tanta emoção. Tá, 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 tá. Tan, 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 tan. Tá vendo? Que a gente vai começar a entender que existem certas vírgulas, certos pontos, certas respirações na minha música, e ela é composta de pequenas coisinhas que vão se agrupando para se transformar num todo maior. Então, a proposta do nosso curso de análise é isso. É entender que essas coisas existem e nominar essas coisas. E isso eu vou dar um nome X, aquele eu vou dar um nome Y, que é bacana para a gente poder conversar. O grande problema, como eu falei, é vocês entendem isso. Todo mundo ouve e na cabeça dele já sabe que todo mundo já entendeu isso. Só que para conversar comigo e falar assim, olha, eu estou falando da semifrase, eu estou falando do inciso, eu estou falando daquela célula musical. Eu estou falando daquela célula musical que vai reaparecer lá no refrão, que ele vai utilizar e pegar isso aí, aumentar esse tamanho dessa célula para se transformar numa coisa maior, onde ele vai querer abrir mais o ambiente, entendeu? Então, o nosso trabalho da aula de análise é esse, é tentar entender
como se constrói a música. O que nós vamos aprender? Como se usa o tijolo, como se usa o cimento e como se ordena essas coisas, como você coloca tijolo em cima de tijolo. Então essa é a nossa proposta do nosso curso de análise. Espero que você tenha gostado bastante. Não fique com dúvidas. A gente está sempre aqui, você tem a sua tutoria, você tem um tutor que vai orientar em todo o processo do seu curso. Então, quer dizer, a nossa intenção, quando nós abrimos a escola e fizemos o trabalho online, não é de oferecer uma apostila para você chegar, baixar essa apostila, imprimir e estudar. Não, é para você aprender música conosco. Então, a minha relação com você vai ser uma relação muito próxima. Nós vamos estar praticamente assim, a semana inteira, você vai mandar exercícios, eu vou corrigir exercícios, vai estar tudo, né? Nós temos que manter um padrão bem legal, tá? Entre nós, um padrão de convivência, para que a coisa funcione. Então, nós não estamos vendendo apostila pela internet. É um curso de música com a característica online, tá bom? Espero que você tenha gostado e é um prazer ter você como nosso aluno.